Olá, eu vou mostrar aqui hoje rapidinho como configurar para você conseguir utilizar o Nginx com o Docker, né? Se você quer rodar em um ambiente local para você desenvolver, ou até mesmo em produção, é a mesma lógica aqui de rodar o Nginx, ou Nginx, como muita gente fala, o correto é Nginx. O Nginx é um servidor web, ele é bem robusto, ele é bem utilizado, principalmente para aplicações críticas. Ele também é muito utilizado como proxy reverso, ele tem muitas funções. Geralmente a gente ouve falar do Apache, né, como servidor web, que ele é o servidor padrão que vem instalado na maioria das distros Linux que tem por aí. Mas o Nginx é um servidor um tanto mais robusto, principalmente para acessos simultâneos e várias configurações de performance que o Nginx ele é mais eficaz. Então, eu vou mostrar aqui. Esse daqui é o Docker Hub do repositório oficial da imagem do Nginx. Então, aqui é só você digitar aí hub.docker.com /_ Nginx, é o repositório oficial, né? E eu vou criar aqui utilizando um arquivo do Docker Composer. Eu não vou rodar ele direto na linha de comando, por uma questão de comodidade, para ficar mais fácil de visualizar. Então eu vou criar aqui o meu Docker Composer. E vou colocar aqui, vou iniciar escrevendo aqui a versão, vou colocar a versão 3.9. Vou colocar aqui a parte de serviços. Vou colocar aqui o Nginx. Vou selecionar a imagem, então o nome da imagem é Nginx, ele vai pegar a última imagem. Eu tenho aqui algumas tags, se você quiser alguma inversão específica, você pode utilizar a tag. Eu vou deixar aqui a versão para ele pegar a latest, que é a última versão. Eu vou adicionar, aqui temos as configurações, né? Por exemplo, aqui a gente pode ver que a pasta padrão, para quem está acostumado com o Linux nativo e instalar o Nginx no Linux, isso daqui já deve ser bem conhecido. Então, esse é o diretório padrão, né, da configuração default do Nginx na maioria das distribuições Linux. Então, fica na USR Share Nginx HTML. Diferente do Apache, por exemplo, que na maioria das distribuições vem já na pasta var www.html, o Nginx usa a pasta share, né? Então ele tem essa pequena diferença aí. E eu vou mapear aqui a minha aplicação. Então eu vou baixar um template aqui da internet só para mostrar algo rodando. Na real eu vou criar só uma index aqui, para mim não precisar baixar um template inteiro. Eu vou primeiro criar uma pasta aqui. Eu gosto sempre de separar. Eu coloco as configurações do meu Docker na raiz e abaixo dela eu construo pastas para cada aplicação. Então eu vou colocar aqui site, né? Só para dar de exemplo. E aqui no meu Docker Compose eu vou fazer um mapeamento de volumes. Então eu vou fazer o mapeamento via byte, né? Para quem não sabe, byte é você mapear direto do seu host para o seu container. Então isso daqui é um padrão byte e eu vou colocar site, o nome da pasta, e vou mapear. Ou seja, tudo que está dentro dessa minha pasta site vai ser vai ser copiado para essa pasta do HTML lá, padrão do meu Nginx, né? Eu tenho outras opções aqui, por exemplo, tem a pasta de configurações, eu posso mapear também, né, o Nginx conf aqui, para a pasta etc. E não é etc, né? Mania de achar daqui etc, mas não é, eu esqueci qual é a abreviatura aqui agora. Mas enfim, você pode fazer mapeamento de todos os arquivos do teu Nginx, né, e customizar de acordo com o teu interesse. Aqui eu vou deixar bem padrão mesmo, não vou nem ativar tipo PHP FPM ou qualquer outra coisa para linguagem de back-end, que ele vai ficar cru mesmo, é só HTML, só arquivo HTML, CSS, JavaScript, então não vai ter nada aqui de back-end, né? Depois eu vou ensinar em outro vídeo como ativar, por exemplo, o PHP FPM, ou como você rodar um Ruby, como você rodar um Python, ou até mesmo um C# dentro do Nginx. Porque sim, é possível rodar. Golang também. Várias linguagens aqui o Nginx tem
capacidade de interpretar aqui se você configurar o interpretador. Enfim, vamos lá. E tem algumas outras variáveis aqui, ó, tipo Nginx Host, Nginx Spot, você pode customizar parâmetros do seu Nginx. Então, se você vier aqui, você pode ver que tem algumas variáveis de ambiente aqui disponíveis. Mas, vamos nos ater aqui ao mais básico. Eu vou fazer agora o mapeamento de porta. Vou colocar ali rodando aqui no meu localhost. Na porta, deixa eu ver a porta que eu tenho livre. Vou colocar na porta 12.300, que vai mapear para mim a 80 do host. Só vou colocar aqui 92, só para facilitar eu abrir ele aqui depois, que é o meu IP fixo local dentro da minha rede. Daí fica mais fácil de eu abrir aqui, né? Eu estou utilizando a extensão do Docker aqui no VS Code. Basicamente o que eu preciso a princípio é isso, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou fazer aqui pelo VS Code, mas bastaria também eu abrir aqui o meu terminal e fazer docker compose up-d, né? Ele vai utilizar, no caso, esse arquivo docker compose, que eu escrevi o nome errado aqui, se eu não me engano, docker compose, não, tá certo. Então, eu só dou o docker compose up, ele vai pegar o meu arquivo padrão ali e já vai subir o container. No teu caso, se caso ele não tiver a imagem localmente do Nginx, ele vai fazer download da imagem. Eu, no caso, já tenho, por isso que não apareceu aqui fazendo download, mas ele já subiu a minha aplicação. Se eu vier aqui, olha, ele está rodando o meu Nginx já. Percebe que isso aqui é muito mais fácil, por exemplo, do que você ir lá e baixar, por exemplo, o Champ, ou você configurar manualmente. E aqui é muito útil quando você precisa replicar um ambiente exatamente igual em várias máquinas. Se você pegar essa imagem do Nginx e jogar em qualquer outra máquina, seja Linux, seja Mac, seja Windows, ele vai ser exatamente igual. Então não importa o seu ambiente de desenvolvimento, a tua aplicação vai estar sempre rodando dentro das mesmas configurações. Essa é a vantagem da containerização, e não é só o Docker, existem outras ferramentas que rodam containers, que nem o Hypervisor do próprio Windows, nativo do Windows. Então ele já facilita essa distribuição de ambientes de aplicação num ambiente idêntico, não importando a plataforma que ele está rodando, né? Então vou abrir aqui, eu posso clicar com direito aqui e abrir no browser. Ó, ele está mostrando for Biden, por quê? Por padrão, a pasta nossa está vazia. Então, pastas vazias, o Nginx sempre vai mostrar for Biden, porque ele, por padrão, a configuração dele vem com a listagem de diretório desabilitadas. Então, eu vou criar aqui uma index.html, vou colocar aqui um template padrão, só para a gente mostrar que está funcionando, e ele já está funcionando. Então, aqui eu vou colocar um famoso Hello World, só para mostrar que ele está mapeando e está funcionando. Então, basicamente, o que tu precisa para rodar aí um Nginx no teu Docker é isso. Agora eu vou dar uma outra dica. Muitas vezes a gente precisa replicar, enviar essa imagem para outro desenvolvedor. O que você pode fazer? Você pode vir e fazer o building da sua imagem, que a gente chama, basicamente adicionando aqui o parâmetro build no seu Docker Composer ou fazendo build via terminal. Eu prefiro fazer aqui. Então eu vou criar aqui um arquivo chamado Dockerfile para mim utilizar ele como configuração. Então ele vai pegar como base a imagem do Nginx. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou pegar. Isso daqui é para criar uma imagem estática da tua aplicação, tá? Então você vai pegar o conteúdo aqui da tua aplicação, vai empacotar ela numa imagem personalizada e depois tu consegue compartilhar com mais pessoas de uma forma muito mais eficaz, né? E elas podem modificar essa imagem, subir pro registro que você usar, o Docker Hub, o Git
GitHub Registry Container. Então, tipo, tem vários registros aí que operam com Docker. E daí eu vou pegar o que? Eu vou copiar aqui minha pasta site para dentro do mesmo caminho aqui, como se eu estivesse fazendo byte. Então eu vou copiar para dentro dessa pasta HTML. Vou copiar todo esse conteúdo. Feito isso, eu vou só mudar aqui o nome. Albrecht Site YouTube. Então tenho aqui a minha... Nomeei a minha imagem por quê? Isso daqui vai ser o nome da minha imagem quando eu subir para o meu registry. E aqui é esse building configura da onde que é o ponto de partida para procurar o arquivo de build, os arquivos de configurações de build. Então aqui eu tenho outros parâmetros que eu posso informar aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, Dockerfile, o contexto. O contexto é a partir de onde estão os seus arquivos a serem copiados. Então se eu mudar o meu contexto, eu posso colocar aqui o meu contexto é a pasta site e o meu Dockerfile. O meu Dockerfile é esse Dockerfile aqui. Opa. Então eu posso ter vários Dockerfiles aqui para cada aplicação dessa. Então tem o meu Dockerfile e o meu contexto, ou seja, ele vai na hora de fazer o building, ele vai se basear que ele está dentro dessa pasta site. Então, aqui, por exemplo, se eu fosse copiar algum arquivo, antes eu estava colocando para a pasta nomeando aqui a pasta site, porque meu contexto estava fora dela. Agora eu mudei o contexto, então eu estou aqui já dentro da pasta site. Então eu coloco o ponto para indicar que eu vou pegar o conteúdo dessa pasta site e vou copiar lá para o meu container. Então eu posso rodar aqui, né? Se eu fizer aqui com direito, colocar Docker up, Composer up, ele já vai fazer o build. Mas eu vou fazer aqui pelo terminal só para ficar mais claro. Então posso fazer um Docker Compose Build. Ele vai rodar aqui o build da minha imagem. Ele deu aqui Dockerfile. Ele não achou meu Dockerfile. Por que Dockerfile? Porque eu mudei o meu contexto. O meu contexto está errado. Se o meu contexto está lá na barra site, então eu tenho que o meu Dockerfile está fora dela. Eu esqueci disso. Então, o contexto aqui é onde vai rodar o build, né? E aqui é o caminho baseado no teu contexto. Então, lembrando que eu estou lá dentro do meu contexto, eu quero copiar toda aquela pasta, eu faço isso. Pode ver que ele rodou aqui, copiou os arquivos, só tinha uma index, então ele não demorou. Ele copiou os arquivos para minha imagem site YouTube. Se eu vier aqui e inspecionar esse container, pode ver que ele está rodando com a imagem. Deixa eu ver, ó. A imagem do Nginx padrão. Deixa eu rodar o comando aqui, docker ps. É mais fácil de mostrar. Ó, pode ver que ele está rodando aqui, ó, com a imagem Nginx. E se eu novamente rodar agora aqui, eu vou dar um docker compose up. Vou dar aqui pelo terminal docker compose up -d. Para ele rodar novamente, restartar meu container, pode ver que agora ele vai mudar o nome da imagem, porque agora ele está usando a minha imagem ali personalizada. Pode ver que a imagem agora que ele está utilizando é a Albrecht Site YouTube, mas é o mesmo conteúdo. E com essa imagem estática, tendo essa imagem estática, eu posso fazer isso daqui em um ambiente distribuído, de um cluster, por exemplo. Se você quer distribuir a sua aplicação em vários servidores, replicar ela em vários servidores, você tem que criar uma imagem estática. E, tendo a imagem estática, eu poderia até remover aqui, ó, o meu mapeamento de volume, porque agora, como eu já tenho a minha imagem com os meus arquivos dentro dela, então eu não dependo mais desse mapeamento local. Eu não preciso mais dessa dependência desse mapeamento local. E daí eu vou rodar aqui de novo o Docker Compose Up, só para ele recriar e ver que agora eu não tenho mais meu mapeamento.
mas ainda assim a aplicação roda. Só que se eu vier aqui modificar alguma coisa, no título ali, por exemplo, posso adicionar aqui, pode ver que ele não vai ser mapeado, né? Ele não foi mapeado. Se eu quiser atualizar essa minha imagem, eu vou ter que fazer docker compose build, né? Ele atualizou e eu vou ter que dar o docker compose up para ele atualizar a minha imagem novamente. Ele vai pegar a nova versão, ele fez todo o build, ó, e agora atualizou minha imagem estática. Então, isso daqui serve quando você quer distribuir. Eu posso pegar essa imagem aqui, que tem esse meu index, e distribuir em 10 servidores espalhados no mundo todo, que todos os servidores vão replicar a mesma imagem, a mesma aplicação. Isso daqui é escalabilidade horizontal, que a gente chama. Quando você distribui horizontalmente em vários servidores espalhados, ao invés de só fazer o upgrade de servidor, que é nosso escalonamento ali vertical, que a gente fala, quando a gente só vai subindo memória, subindo RAM, subindo recursos de um servidor, a gente faz o contrário, a gente pega vários servidores menores e escala horizontalmente. Então, se um servidor A cair, tem o servidor B que ele provavelmente vai estar em pé. Às vezes você tem um servidor na DigitalOcean, outro servidor na AWS, outro servidor na Azure, outro servidor no Google Cloud Console. Então, tipo, você pode distribuir isso no mundo todo, em vários servidores com a imagem estática. Essa é a vantagem de utilizar Docker. Então aqui ficou um exemplo com o Nginx, bem básico. Então aqui temos aqui duas dicas, como rodar o Nginx e como criar imagem estática. Eu vou fazer aqui o build novamente, vou dar um Docker Compose Up e tá lá minha imagem atualizada. E se eu quiser subir essa imagem e guardar lá no meu registry, no meu repositório, para outras pessoas poderem baixar, basta eu dar um docker compose push. Ele vai pegar essa imagem, está configurada aqui no meu arquivo do Docker Composer, e vai subir lá no meu Docker Hub. No caso aqui, eu estou conectado, eu subi ele para o Docker Hub, então ele vai subir aqui no meu Docker Hub. Se eu vier aqui no meu Hub de repositórios, ele vai mostrar aqui que minha imagem já está aqui. Todas as minhas imagens são privadas, né? Mas ele já subiu aqui, ó, a minha imagem. E eu posso utilizar ela em qualquer parte do mundo, né? Então ela é distribuída globalmente. E eu posso fazer várias versões, eu posso utilizar tags para versionar a minha imagem. Então tem vários recursos aqui dentro. Então aqui eu posso enviar para compartilhar isso daqui com um colega, eu posso deixar ela pública aqui também e ser utilizado por qualquer pessoa. Essa imagem aqui, ó, na real eu vou até deixar público, ó, make public. Eu vou colocar aqui. Então essa imagem aqui vai ser pública, até porque ela não tem nada dentro dela, é só um site mesmo. Então eu vou deixar essa imagem pública aqui para quem quiser fazer o pull. Se você quiser utilizar essa imagem, basta você vir no teu terminal aí, no teu Docker, fazer docker pull Albrecht site YouTube. No meu caso, ele já vai mostrar que está atualizado, então não vai baixar nada, porque eu já estou na última versão. Então, mas é basicamente assim que você faz para baixar uma imagem. Então eu vou deixar essa imagem pública aí para quem quiser dar uma olhada, quem quiser dar uma brincada, mas é basicamente isso. Então fica aí a dica. Como rodar o Nginx. Aqui você consegue rodar qualquer coisa. Eu posso baixar aqui algum template de site, jogar aqui dentro da pasta e ele vai rodar. E essa daí é a dica de hoje e até a próxima.